tudo bem? Sou a professora Márcia Farias e hoje nós vamos falar sobre a demonstração do resultado abrangente. Você conhece essa demonstração? Bem, vamos falar sobre ela agora. Bem, pessoal, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre a demonstração do resultado do exercício, não é verdade? É bem conhecida de todos e nós sabemos que a demonstração do resultado do exercício, ela considera o quê? Apenas as receitas e as despesas de acordo com o regime de competência. E nós vamos ver que ela reconhece as receitas que já foram realizadas e as despesas que já foram incorridas. E a DRE, ela leva em consideração alguns fatos contábeis que transitaram ali pelo resultado. Mas nós sabemos que existem alguns fatos contábeis que não transitam pela DRE, ou seja, não transitam pelo resultado do exercício. E esses fatos contábeis, eles às vezes aparecem lá dentro do meu patrimônio líquido como uma conta transitória. Um exemplo de uma conta transitória que aparece dentro do meu patrimônio líquido e que não é reconhecida lá na minha DRE é o ajuste de avaliação patrimonial. Exatamente, ele passa transitoriamente. É o que chamamos de conta transitória dentro do patrimônio líquido. Bem, pessoal, e esse ajuste de avaliação patrimonial aí, às vezes, ele não transita lá na DRE. Mas a pergunta é, e se essas contas transitórias que não transitam ali, não passam no meu resultado do exercício naquele determinado momento? E se eu perceba que se esses fatos aí, contábeis, que não passaram e fossem ali reconhecidos dentro da minha DRE, como ficaria o resultado dessa entidade? Ele teria alguma alteração? Esses fatos transitórios, lá dentro do patrimônio líquido, como que ele ficaria? Bem, é sobre isso que nós vamos falar. Então, nós vamos ver aí que a demonstração do resultado abrangente, eu vou precisar verificar o que o CPC 26 trata. Que lá no CPC 26, ele trata sobre essa demonstração contábil. Bem, pessoal, o que é a demonstração do resultado abrangente? Ela apresenta uma modificação que ocorre no patrimônio líquido de uma sociedade em determinado período, resultante, olha só, de eventos, transações, circunstâncias que não por incremento de recursos dos sócios e acionistas na qualidade de proprietários. Então, pessoal, são aqueles eventos que são fatos contábeis que ocorreram ali e que não transitaram pela DRE e que também, pessoal, não tem participação dos sócios e nem dos acionistas aí na qualidade de proprietário. E nós vamos ver, pessoal, que lá no CPC 26, ele fala que eu posso apresentar essa demonstração do resultado aí abrangente como era anteriormente. Ela era apresentada onde? Lá dentro da demonstração das mutações do patrimônio líquido. Exatamente, lá dentro da DMPE. Porém, apareceu a figura do CPC 26, que exige que a entidade apresente a demonstração do resultado do exercício e a demonstração do resultado abrangente, a DRA. Logo, pessoal, nós podemos perceber que a DRA passa a ser obrigatória para algumas entidades, mesmo ela não estando prevista lá na Lei 6.404. A professora quer dizer que a DRA não está prevista na Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades Anônimas. Exatamente, ela não está prevista lá. Mas o CPC 26 traz essa previsão e ele trata aí como eu vou elaborar essa demonstração contábil. Bem, mas é só o CPC? Não, pessoal. Nós temos uma resolução do CFC, a resolução 1255 de 2009, que diz o seguinte, que a entidade deve apresentar no seu resultado de determinado período duas demonstrações contábeis, a demonstração do resultado do exercício e a demonstração do resultado abrangente, sendo que nós sabemos aí que a DRE deve apresentar o quê? Todos os itens de receitas e despesas reconhecidos no período, exceto os que não são reconhecidos. Então, aqueles que não são reconhecidos na DRE vai aparecer na figura de quem?
lá na demonstração do resultado abrangente. Ah, professora, então, aqueles fatos que ocorreram ali na entidade e que não transitaram na DRE, vai aparecer na minha DRA? Exatamente. E olha só, e o que é um resultado abrangente, professora? Nós temos aí como exemplos de resultado abrangente a mudança de reavaliação de ativos, nós temos ganhos e perdas atuariais, ganhos e perdas em decorrência da conversão das demonstrações contábeis em moeda estrangeira. Nós vamos ter também, pessoal, ganhos e perdas na avaliação de ativos financeiros disponíveis para a venda. E o que mais que nós podemos ter aí falando sobre essa demonstração do resultado abrangente? Bem, lá no CPC, a partir do item 10, ele fala o seguinte: o conjunto completo das demonstrações contábeis inclui, aí ele traz, a entidade pode usar outros títulos na demonstração, em vez daqueles utilizados nesse pronunciamento, desde que não contrarie a legislação societária brasileira vigente. E aí ele diz que a entidade pode apresentar a demonstração do resultado abrangente como uma demonstração separada, sozinha, um relatório só, como também ele pode apresentar essa demonstração dentro da DMPL. E eu trouxe aqui para nós vermos um exemplo aí com uns valores hipotéticos aí, somente para fins aqui de visualização dessa estrutura. Então, no quadro 1 aí, nós temos aí o lucro líquido do exercício. Por quê? Porque se nós pegarmos o CPC 26 e começar a ler aquele CPC a partir do item 81, nós vamos ver lá que o CPC fala que eu devo iniciar a elaboração da demonstração do resultado abrangente a partir de quê? Do lucro líquido do exercício ou do prejuízo líquido do exercício. Então, a partir daquela última linha lá da DRE, é a partir dali que eu começo a elaboração da minha demonstração do resultado abrangente. E aí nós vamos começar ali pelo lucro líquido, depois nós vamos encontrar uma conta patrimonial transitória, que é o ajuste de instrumentos financeiros. Ele não transitou no resultado, então ele aparece aqui na DRA. E, por fim, nós vamos chegar ao resultado abrangente do exercício. Pessoal, essa é uma forma bem simplificada aqui, só para vocês conseguirem visualizar. Depois nós vamos ter a demonstração das mutações do patrimônio líquido. E a legislação fala que eu posso, o CPC fala que eu posso apresentar essa demonstração dentro da DMPL. Tá? Veja bem que bem aí nós temos uma coluna separada só para DRA. E olha só, pessoal, o que o CPC nos apresenta? Fala sobre a DRA. Que a apresentação que a DRA vai apresentar a modificação que ocorreu no patrimônio líquido de uma sociedade em determinado período e vai ser resultante das transações de eventos, de circunstâncias que não por incremento dos sócios, não por participação dos sócios e também não vai aparecer na DRE aquilo que transitou na DRE. Então, se passou na DRE, não vai aparecer na DRA. Teve participação dos sócios, também não aparece na DRA. Então, nós temos aí o saldo inicial em 2020, aí depois nós temos ali a integralização de capital social. Professora, ela não vai aparecer na DRA? Não, pessoal, porque ela tem participação dos sócios. Tá vendo que teve incremento? Os sócios entrou com recurso? Então não aparece na DRA. Depois nós vamos ver a aquisição de ações da própria entidade. Pessoal, também não é, né? Não aparece na minha DRA. Depois nós temos lá ajuste de instrumentos financeiros. Esse daí, olha só, não transitou na DRE e não tem participação dos sócios. Então, isso daí vai aparecer lá na minha DRA. Então, vocês podem ver que aí depois eu tenho o lucro líquido do exercício aí na nossa demonstração e ele vai aparecer na DRA. Então, eu preciso lembrar que se teve participação, incremento de recursos dos sócios, não aparece na DRA. E se passou também lá na demonstração do resultado do exercício, também não vai aparecer na DRA. Bem, pessoal, e eu tenho aí
três maneiras, três formas de apresentar essa demonstração do resultado abrangente. Quais são? Eu posso apresentar ela como um relatório próprio, como nós vimos. Posso apresentar ela dentro da DMPL, deixo uma coluna ali separadinha só para DRA. E também posso apresentar essa demonstração a partir, dando continuidade na DRE. Então, lembrando que ele vai dar continuidade na DRE, mas ele não faz parte da DRE. Ela é um relatório próprio, independente ali. Mas eu posso elaborar e apresentar ela dando continuidade a partir do lucro ou do prejuízo ali do exercício. É o que nos diz aí o CPC. Bem, pessoal, nós temos lá, de acordo com o CPC 26, que o resultado abrangente deverá conter as seguintes rubricas mínimas aí. E ele traz para nós resultado líquido do exercício, outros resultados abrangentes classificados conforme a sua natureza, exceto aqueles que aparecem na linha C, que é essa na linha de baixo aí, que fala sobre o método da equivalência patrimonial, o resultado abrangente do período. Então, isso é o mínimo que deve conter ali dentro da nossa demonstração do resultado abrangente. E aí nós vamos ver, pessoal, que lá no CPC 26, no item 7, ele traz algumas definições. E entre as definições que ele traz, ele diz o seguinte: os componentes dos outros resultados abrangentes incluem variações na reserva de reavaliação quando permitidas por lei. Ele traz também sobre ganhos e perdas atuariais em planos de pensões como benefício definido e reconhecidos, ganhos e perdas de derivados da Convenção das Demonstrações Contábeis em operações no exterior. Ele traz ali o ajuste de avaliação patrimonial relativo aos ganhos e perdas na remensuração dos ativos financeiros. E, por fim, ele traz lá sobre o ajuste de avaliação patrimonial, que foi o exemplo trabalhado aí na nossa DRA. Bem, pessoal, o que eu preciso saber aí? Que é fundamental a observação de todos os pronunciamentos técnicos lá do CPC para eu saber qual a melhor maneira para mensurar um ativo, um passivo, uma receita, uma despesa, tanto no momento do reconhecimento inicial ali, quanto nos demais demonstrativos ali, subsequente, a partir da DRE e do balanço patrimonial. Preciso ter essa atenção ali aos CPCs e também preciso ficar atenta ao que os CPCs falam sobre as demais demonstrações contábeis aí. Bem, pessoal, foi um vídeo aí bem curto, rápido. Eu espero ter contribuído aí no entendimento dessa demonstração contábil. Segue aí a bibliografia de onde nós consultamos aí para elaborar o nosso material aí. Desejo a todos aí bons estudos e até a próxima.